especial aqui para o Oswaldo, que é o nosso convidado de hoje. O Oswaldo é uma parceria nova que nós estamos fazendo. O Oswaldo, ele é advogado, ele tem uma empresa especializada em análise das empresas que têm dívida ativa na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Pessoal, se alguém tiver com o microfone aberto, estiver falando, para não dar microfonia, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá chegando mais gente aqui. Bom, como eu estava falando, o Oswaldo, ele é especialista nessa área de procuradoria, principalmente para empresas que têm dívida ativa. Nós tínhamos aqui um outro parceiro, como todos sabem, nessa área, que a gente acabou descontinuando, e agora a gente... Travou ele aqui, será que só para mim ou para todos? Aqui para mim também travou. Só para ele. Todo mundo. Para todo mundo. Travou. Ele voltou. Vocês me escutam? Sim. Oi, voltei. Caí aqui, mas... Agora voltou. Sobrevivi. Sobrevivi aqui. Então, assim, eu vou passar aqui a palavra para o Oswaldo, para ele explicar melhor como é que funciona o trabalho dele, né, que é semelhante, mas não é igual a outra consultoria, que nós tínhamos a parceria, mas é um trabalho com vários diferenciais, ele tem um atendimento muito bacana, bem próximo, tem estrutura para atender a nossa equipe. A intenção é a gente levar essa nova oportunidade para as empresas, né? Antes a gente estava mais no passivo, né? Quando um cliente expressava ali a sua dor na questão da dívida ativa, a gente oferecia outra consultoria. E no caso aqui da parceria com o Oswaldo, como ele tem toda essa estrutura para conseguir atender a nossa equipe, a ideia é que nós sejamos mais ativos, ou seja, ele vai explicar aqui como que a gente consegue prospectar esses clientes, identificar quais são os clientes que têm potencial para oferecer esse serviço, explicar qual o potencial de ganho, como que funciona todo o processo, como é o atendimento dele, a fase contratual. Então, vocês fiquem à vontade para fazer algumas perguntas. Esse webinar está previsto para terminar às 18h, então a gente preveu aqui uma fala do Oswaldo entre 30 a 35 minutos, até 40 minutos no máximo, e ali uns 15 minutinhos para esclarecimento de dúvidas, tá? Então, eu passo aqui a palavra para o Oswaldo, peço também que todos da equipe façam ali perguntas bem objetivas e que a gente consiga respeitar aqui o tempo, lembrando que às 18h a gente termina esse webinar e inicia uma conversa aqui da nossa equipe até às 18h30, tá bom? Oswaldo, muito obrigado, mais uma vez aí, muito prazer em ter você aqui na nossa equipe como parceiro. E passo a palavra aí para você explicar sobre o seu trabalho e como que você consegue ajudar a nossa equipe aqui e as empresas também, tá bom? É contigo, meu amigo. Legal, Emílio, obrigado, eu que agradeço aí essa oportunidade, agradeço você, o Sérgio, toda a equipe. Como você já deu essa introdução, e mais, queria agradecer a presença de todos aí, para a gente poder compartilhar um pouquinho de experiências, um pouquinho sobre o assunto. É um tema em voga hoje a nível Brasil, são muitas oportunidades para vários todos os segmentos de empresários, né? Então, primeiramente, eu agradeço a vocês pela oportunidade. Já dando início ao assunto aqui, eu acho que muita gente já tem familiaridade com o tema, mas para quem não tem familiaridade com o tema transação, a transação é um instituto que ela já está inserida no CTN desde 1966, né, o Código Tributário Nacional, e até então ela não tinha sido regulamentada. Veio a pandemia e o governo precisou fazer alguns ajustes na economia. Um dos ajustes na economia foi a possibilidade de transacionar procuradoria junto com o contribuinte. E vieram várias leis e várias portarias que estão vigentes hoje, que oportunizou os débitos escritos em dívida ativa
os contribuintes fazerem esse acordo com a Procuradoria, né? Então, é um tema novo, um tema ainda que tem muito a ser explorado, até a Procuradoria, hoje em dia, a nível Brasil, ela está se moldando, então ela está mensalmente, trimestralmente, ela muda as portarias vigentes, então isso acaba atualizando muito o tema. Então, esse é um pouquinho do histórico das transações, da onde ela surgiu, por que ela surgiu, e entrando muito mais agora no mérito da transação, a transação ela pode abranger qualquer tipo de empresa, então qualquer regime. Não pode ser empresa de um porte pequeno, pode ser uma empresa de um porte demais, pode ser uma empresa enquadrada no regime do Simples Nacional, pode ser para empresas no regime do lucro presumido, e pode ser empresas também do lucro real. Então, é a possibilidade que nós temos hoje de oferecer um produto para os nossos clientes, onde a gente consegue diminuir o passivo junto à Procuradoria. Então, são reduções pautadas em lei, são reduções legais que a gente consegue ajudar os nossos parceiros, os nossos clientes, a reduzir o passivo, e aí, daqui a pouco, eu vou adentrar nas várias modalidades de transação, onde a gente pode navegar nesse campo, que é um campo muito vasto aí para qualquer tipo de cliente, tá, Weber? Hoje, nós que estamos aí, que eu equiparo a vocês no dia a dia, na luta junto ao contribuinte, a gente pode oferecer vários trabalhos, tá? Então, tem empresas que lá atrás, há 2, 3 anos atrás, fizeram parcelamentos convencionais e a gente consegue dar uma revisada nesses parcelamentos convencionais para ver se a gente consegue migrar para uma transação. Então, normalmente, vou falar a grosso modo, tá? Então, a gente já tem vários casos, várias oportunidades, onde uma empresa tinha R$100.000 parcelado em 60 meses sem desconto, a gente identifica essa oportunidade, pega esses R$100.000, migra para uma transação com 30%, 40% de desconto. Então, eu vou falar de casos pequenos a casos grandes. Então, o que nós podemos oferecer, como nós temos no dia a dia junto aos clientes? Então, a gente pode fazer uma revisão dos parcelamentos que ele tem, então, de parcelamentos convencionais. Então, a gente pode analisar, desde a origem da empresa, se tem algum parcelamento vigente, algum parcelamento convencional, e a própria empresa tem a oportunidade de ter desconto. Então, a gente faz uma análise, faz uma prévia em todos os parcelamentos vigentes e identifica essas oportunidades. Identificando as oportunidades, a gente consegue demonstrar isso através de redução de parcelas, né? Então, a gente imagina uma empresa aí que tenha R$100.000 parcelado em 60 meses, a gente consegue reduzir essa dívida para 70 mil e alongar o prazo de pagamento para 84. Então, essa é uma possibilidade de parcelamentos convencionais que a empresa já tinha aderido junto à Procuradoria. Uma outra oportunidade que eu vejo aí que o time é grande e a gente acaba esbarrando em empresas pequenas, empresas grandes, são as próprias transações que a empresa já executou nos últimos anos. Então, o parcelamento é uma modalidade e a transação é outra modalidade, tá? Então, só para não confundir. O parcelamento é uma forma da gente equacionar o débito junto à Procuradoria em 60 parcelas sem desconto. Já a transação, ela possibilita o contribuinte a equacionar esses débitos inscritos em dívida ativa em 84 a 145 meses. Então, a gente consegue fazer uma revisão dos parcelamentos. Então, muitas empresas que estão no Simples Nacional, por questão de CLD ou alguma questão análoga, eles foram obrigados a fazer um parcelamento sem desconto. Mas, quando a gente faz esse tipo de revisão, a gente consegue identificar que a empresa tem a possibilidade de pegar esses produtos que já estão parcelados e fazer uma migração para uma transação com desconto. O que vai influenciar isso na própria empresa? Além da redução do valor da dívida, é o fluxo de caixa, né? Então, se a gente pegar uma dívida, um parcelamento convencional, uma transação convencional sem desconto, as parcelas são maiores. Quando a gente acaba reduzindo o valor total do passivo e reparcelando essa dívida, a gente acaba diminuindo o valor das parcelas mensais do contribuinte e, com isso, ajudando ele no dia a dia do fluxo de caixa para a própria empresa dele. Então, essa é uma possibilidade para empresas pequenas, que a maioria acho que 70% do nicho de mercado hoje de empresas constituídas
são empresas de pequeno porte, empresas do Simples Nacional. Então, a gente consegue analisar esse tipo de situação para empresas desse nicho. A gente já pulando do Simples Nacional, do EPP, para as empresas do lucro presumido, a gente acaba chegando nessa mesma natureza de situação. Às vezes a empresa fez alguns parcelamentos, fez transações, e eles vão lá pagando mensalmente sem desconto. A gente consegue fazer uma revisão de parcelamento para ver se a gente consegue identificar alguma oportunidade para a gente transacionar com desconto, tá? Então, a gente falou do simples, falou do presumido, e empresas do lucro real. Eu acho que esse também aqui é um grande nicho, porque as empresas do lucro real, muitas delas com dívida junto à PGFN, já transacionaram seu passivo tributário. O que nós conseguimos fazer a mais para essas empresas? A utilização do prejuízo fiscal para amortizar o saldo devedor das transações é uma matéria nova, uma matéria aí que é de 2022. E como a gente está no dia a dia, muitas empresas do lucro real, eles fizeram uma transação, diminuíram multas, juros e encargos, só que não conseguiram até então utilizar o prejuízo fiscal para diminuir o saldo devedor. Então, para quem conhecer empresas do lucro real que já fizeram transações, a gente consegue melhorar essas transações já realizadas, já executadas. Então, esse é um panorama geral aí de transação, do nicho que a gente pode atingir, quais são os regimes tributários que a gente pode atingir. Então, eu acho que essa é uma primeira leitura, Leider, que a gente pode agregar aí na carteira de vocês. Com certeza. Então, as linhas gerais de transações, eu acho que é mais ou menos isso, a origem, aonde a gente pode aplicar, o que nós podemos dar de benefício para os nossos clientes. Então, o primeiro benefício é fazer uma revisão de todas as transações ou parcelamentos que ele já tem junto à Procuradoria. A outra oportunidade é a gente identificar, junto ao cliente no dia a dia, como nós estamos, ver se ele tem pendência, se ele tem passivo junto à Procuradoria, que ainda não foi equacionado. Se a empresa tiver o passivo junto à Procuradoria que não tiver sido equacionado, a gente consegue fazer uma análise e, depois dessa análise, essa possibilidade de redução de desconto conforme a peculiaridade de cada empresa. Então, em linhas gerais, William, é mais ou menos isso aí que funciona a transação, tá? Resumindo aqui, tem oportunidades para todos os regimes tributários, tanto Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, correto? E eu acho que tem uma questão aí do lucro real que eu acho que você vai falar mais para frente aí, que é a questão de usar o prejuízo fiscal também, né? Isso. Eu já dei uma introdução, mas esse é um tema aí que eu acho que tem que ser explorado um pouquinho mais. As empresas no lucro real, após a apuração, ela tem a possibilidade de ter um prejuízo fiscal ou um lucro, né? Então, muitas das empresas acumularam nos últimos anos esse déficit, esse prejuízo fiscal. Esse prejuízo fiscal, como é uma matéria nova, é uma portaria nova de procuradoria, eu acho que é um nicho para a gente poder perguntar para os nossos clientes que nós estamos próximos, se eles já fizeram transação, se eles têm o passivo em aberto, e se eles já fizeram transação, se eles pretendem utilizar o prejuízo fiscal. Porque muitas transações, a transação em regra, você não pode entrar dentro do principal, né? Então, você tem os descontos de multas, juros e encargos. Com o prejuízo fiscal, com a possibilidade de utilizar o prejuízo fiscal com as transações, nós conseguimos, além de zerar multas, juros e encargos, entrar no principal da dívida. Então, nós temos casos aqui em concreto, eu vou dar um caso para vocês, da Casa do Pão de Queijo. A Casa do Pão de Queijo, a fábrica mesmo, que é um cliente nosso que é aí de Jundiaí também, ele tinha na Procuradoria aproximadamente 40 milhões de reais. Então, nós fizemos uma transação com desconto aproximado de 40%. Após a aplicação do desconto de 40%, nós conseguimos utilizar ainda mais 20 milhões de prejuízo fiscal. Então, a gente acaba reduzindo muito a dívida da empresa e falar de honorários acaba sendo uns honorários significativos. Que a gente fala na casa de milhões e acaba sendo uma coisa muito, muito significativa, tanto para a empresa, que ela já está
equacionado o passivo, a gente reduzindo, para ele reduzir a parcela e reduzir o fluxo de caixa, quanto para nós que estamos ali vendendo um produto, um serviço, e agregando valor e tendo os honorários consideráveis. Bacana. Bem interessante, hein, Oswaldo? Uma oportunidade para a gente revisar a nossa carteira aqui. E eu acho que a transação, a grosso modo, ela surgiu, ela se mantém, e cada dia ela tá se modificando, ela está aprimorando. Então, cada dia a Procuradoria, ela já tem um viés de se aproximar mais com o contribuinte e poder dar essas oportunidades aí para os nossos clientes. Eu acho agora que se alguém tiver alguma dúvida até o momento, alguma pergunta, alguma coisa, eu acho que dá para a gente já ir sanando. Sim, eu acho que esse é o objetivo, não passar aqui todo o conteúdo de uma vez só, fazendo alguns intervalos, e a gente já tem uma fila aqui para perguntas. Quem levantou a mão primeiro aqui foi o Celso. Por favor, Celso. Boa tarde a todos. Doutor Oswaldo, no caso de uma empresa que já tenha um acordo com a Procuradoria, para nós oferecermos essa reanálise, esse acordo deve ter ocorrido há quanto tempo, mais ou menos? Oi, Celso, boa tarde. Então, esse acordo com a Procuradoria, nós temos várias situações. A transação tributária, como é um instituto novo, ela foi implementada em 2020. Então, para a gente fazer uma reanálise de transações, são transações que provavelmente elas foram feitas de 2020 para cá. A gente falando em parcelamentos convencionais, então tem empresa que fez parcelamentos aí em 14, 15, PET, 11.941, em parcelamento convencional, qualquer modalidade de parcelamento. Então, isso aqui, qualquer tipo de parcelamento vigente com a Procuradoria, nós podemos dar essa analisada e verificar se a gente consegue identificar alguma oportunidade. Tá, então, mínimo 2 anos. Se ele fez em 2022, não dá. Mas, Celso, só voltando à sua pergunta, a transação é de 2020 para cá. Só que para trás de 2020, tem os parcelamentos convencionais. Então, a gente pode revisar os parcelamentos convencionais, os parcelamentos especiais, que só para você ter uma ideia, de 2000 para cá, tiveram mais ou menos uns 20 refinanciamentos. Então, teve a Refis, 11941, 2996, a PET. Então, tiveram vários parcelamentos especiais. Com essa transação, a gente pode identificar o saldo devedor dos parcelamentos que já foram executados, para ver se a gente consegue migrar para a transação e diminuir o saldo devedor ainda de todos os contribuintes. Muito obrigado. Ok. Agora, o Edson Dutra, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Eider. Oswaldo, em linhas gerais, assim, bem rápido, explica para nós aí o Instituto Prejuízo Fiscal, porque eu não consegui pegar bem no início, na hora que você falou. Tá. As empresas que são tributadas pelo lucro real, a contabilidade delas é diferente do regime de caixa do lucro presumido e do simples, né? Então, o simples é o faturamento total, é a única guia de arrecadação e sai lá o gasto para pagamento. O lucro presumido presume-se que você tem um faturamento e presume-se que o lucro da empresa, dependendo do regime, é 32%. Então, independente de despesa, de qualquer maneira, ela tem que... presumido o lucro dela. Já o regime do lucro real, ela tem a contabilidade que é um pouquinho mais específica, ou ela tem lucro no final do mês, ou a empresa pode ter prejuízo. Pode ser que as compras, fornecedores e todos os insumos envolvidos na operação sejam maior que o faturamento dela. Na contabilidade, isso se torna um prejuízo fiscal. Esse prejuízo fiscal, ele fica alocado no passivo da empresa. E nesse passivo da empresa, ele vem carregando mês a mês nas escriturações. Com a transação nova agora, qual que é a possibilidade? De você usar o prejuízo fiscal acumulado para utilizar o saldo devedor da transação.
Então, com o saldo devedor de transação, você consegue utilizar o prejuízo fiscal e, às vezes, você consegue diminuir muito a dívida entrando até no principal do crédito tributário, né? Ok, ficou claro. Ok. Obrigado, Dutra. Celso, que perguntou antes. Agora vamos aqui para o Ítalo Fagar. Ítalo, a pergunta é sua. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Oswaldo, qual que é o valor mínimo para essas empresas do Simples para que a gente possa trazer a oportunidade? Por favor. Obrigado. Oi, Ítalo, boa tarde. É assim, valores, a gente trabalha qualquer dívida que esteja na Procuradoria parcelada e o contribuinte venha adimplindo as parcelas, cabe uma revisão dessa transação. Então, dívidas de R$ 1.000 ao infinito, a gente pode rever tudo isso aí e ver se a gente consegue diminuir esses valores aí para o contribuinte. Então, não há valor mínimo para a gente fazer esse tipo de trabalho. Ok. Certo, Ítalo? Esclarecido? Ok. Obrigado, Ítalo. Agora, Perfeito. na fila aqui, é o Osmir. Osmir, por favor. Boa tarde, Oswaldo. Tinha duas perguntas que já perguntaram, mas eu tenho uma Osmir, aqui, o seu áudio está bem baixinho, Osmir. Se puder aumentar um pouquinho ou falar mais alto. Vê se melhorou. Oswaldo, você está ouvindo? Tá, pode falar, Osmir, por favor. No caso do INSS, não tem uma trava de lei de 60 meses apenas o parcelamento? Mas a informação que o outro parceiro tinha me dado. A dívida previdenciária. Desculpa, eu não estou ouvindo direito. Você pode repetir? Oswaldo, eu ouvi aqui, deixa eu só passar aqui para ficar mais fácil. O Osmir tá falou agora, que... Osmir, eu ouvi, eu vou repassar para ele aqui, tá, Osmir? Beleza. A pergunta do Osmir foi a seguinte, ele está falando que, segundo o antigo parceiro, os parcelamentos de INSS, previdenciário, só pode ser parcelado, né, na transação em 60 vezes. É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. A transação, quando a gente vai fazer uma transação, a gente divide ela em duas modalidades. São os demais débitos e os débitos previdenciários. Por um breque constitucional, os débitos previdenciários só podem ser parcelados em até 60 meses. A perfeita colocação, Osmir. Ok. Osmir, é só essa dúvida ou tem mais uma? Mais alguma? Osmir? Osmir? Bom, acho que o Osmir está com algum probleminha. Vamos passar aqui para o Ângelo, que é o... Eu estava no mudo. É só essa mesmo, tá? Sou eu, William. Legal, Osmir. Obrigado. Obrigado, Osmir. Estão me ouvindo aí, William? Sim, estamos ouvindo. Pode perguntar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, doutor Oswaldo. Doutor, o meu caso... Primeiro aí, William e Sérgio, obrigado pelo convite, viu? O doutor Oswaldo, a minha pergunta é um pouco diferente aí. Eu tenho débitos na minha empresa e eles não estão na Procuradoria, né? Lá, eu estou pagando tudo direitinho lá com a Receita, só que o meu débito é um valor alto. Eu teria condições de levar eles para a Receita e eu participo de licitações, então eu trabalho basicamente com o público, eu tenho problema nas minhas certidões, né? Eu conseguiria levar? Assim, Ângelo, boa tarde. Tudo carece de uma análise, tá? Há a possibilidade disso acontecer. A gente já tem casos que a gente usa a transação, no caso, você precisa de uma CND, a gente faz um planejamento, imaginando que todos os seus débitos estão parcelados na Receita Federal. E as parcelas estão altas porque você parcelou em 60 meses sem desconto. O que nós fazemos? O que nós orientamos o contribuinte? Olha, contribuinte, vamos fazer uma pré-análise, e após a pré-análise, a gente faz um planejamento. Então, a gente pede para o contribuinte tirar a CND, ele tira a CND, a gente cancela os débitos que estão vigentes na Receita Federal, a gente migra os débitos de Receita para a Procuradoria,
e quando os débitos chegarem em procuradoria, a gente possibilita a transação. É possível sim, só que só tem um detalhe aí, às vezes a empresa precisa de uma CND diária. Se ela precisar dessa CND diária, a gente não consegue fazer o trabalho, porque o trabalho que a gente consegue fazer, ele tira a CND, essa CND fica válida por 6 meses, e em 6 meses a gente envia os dados de receita para a procuradoria e faz a transação. Então, isso é cabível se a empresa não precisar da CND diária. A gente consegue fazer esse planejamento de 6 meses para a CND ficar válida. Tá certo. Só mais uma perguntinha, Eider. Ô, doutor, na verdade, a minha CND é aquela de 6 meses, né? Não preciso dela. Só que eu tenho um problema seguinte. Parece que tem um prazo legal para que você seja apontado lá no cadinho como devedor. E aí, como eu tenho que receber do meu cliente checa o cadinho, então esse prazo é curto, entendeu? Por isso que eu tenho receio de fazer esse tipo de trabalho. Não, assim, se for depender, eu quis dizer de CND diária, justamente quando o débito fica pendente, seja em receita, seja em procuradoria, normalmente eles enviam para o cadinho. Se enviar para o cadinho, a gente não consegue fazer esse planejamento de envio. Aí a gente acaba prejudicando o contribuinte. Tá bom, obrigado. Ok. Ângelo, obrigado pela pergunta. Vamos agora para o Rafael. Rafael Nonato, pode fazer sua pergunta, por favor. Opa, boa tarde, Oswaldo, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Estou ouvindo bem. Sim, perfeitamente. Minha pergunta eu queria saber como seria o operacional do trabalho. Ou seja, se amanhã eu conseguir marcar uma reunião com uma empresa, dali para frente, quais são os próximos passos? Qual que é o prazo? Aí eu não sei se eu entendi bem, mas acho que você já respondeu parte disso ali, você falou de 6 meses para o Ângelo. E qual que é esse passo a passo e prazos até a gente realmente fechar um contrato e ter acesso à receita disso? Legal. Rafael, é o seguinte, o prazo de 6 meses são prazos específicos, tá? Então, tem a possibilidade, assim, o passo a passo qual é? A gente poder identificar junto com o contribuinte, que já é um dos nossos parceiros, se eles têm débitos escritos em dívida ativa e qual a situação desses débitos. Se eles estão parcelados, se eles estão pendentes. A partir dessa análise, a partir desse questionamento junto com o contribuinte, normalmente tem contribuinte que é um NDA para otorgar uma procuração e tem contribuinte que otorga a procuração sem NDA. Se ele precisar de um NDA, a gente envia um NDA para ele assina, a gente assina também, e ele outorga a procuração. Com a procuração otorgada para o nosso CNPJ, a gente faz um levantamento em uma semana, e nesse prazo a gente envia se a gente identificou oportunidades, quais foram as oportunidades, quais são os benefícios e quais são os resultados que a gente vai poder oferir para o cliente. Basicamente, então, feita a outorga, em uma semana a gente tem o diagnóstico? A gente tem o diagnóstico. Para a gente finalizar o trabalho, isso vai depender muito do regime de cada empresa e a situação de cada empresa. Se for alguns débitos pendentes de procuradoria, que a gente consegue fazer uma transação de imediato, o trabalho a gente já finaliza em uma semana. Se for uma empresa de lucro real, por exemplo, que a gente precisa fazer a utilização do prejuízo fiscal, a gente entra com uma transação individual, e esse prazo, normalmente, costuma ser de 3 meses. Então, empresa que tem débito pendente e fazer revisão de parcelamento, praticamente em uma semana, em um mês, a gente consegue já resolver o problema do contribuinte. Empresas com lucro real, com prejuízo fiscal, que precisam de uma apreciação maior, aí o prazo leva mais ou menos de 2 a 3 meses. Ok. Aí só para concluir, Eider, aí a minha pergunta é, o que você geralmente pratica de honorários e qual que é a forma de pagamento do cliente? Pelo serviço, não necessariamente ali como contribuinte, mas pelo serviço em si. Rafael, a forma de cobrança, isso vai depender muito dos valores da redução que nós vamos oferecer para o cliente, e a porcentagem também vai depender muito desses valores. Então, a gente vai estar falando uma média de 4% a 20% dos nossos honorários. Então, se a gente pega uma empresa lá de 100 milhões, que ela já tem uma transação que ela já conseguiu 50 milhões de benefício. Imaginemos que ela tem um prejuízo fiscal e a gente consegue reduzir esse valor em uns 20 milhões. Então, a gente não consegue cobrar os 20%. Então, isso aqui, a gente vê caso a caso, analisa
e já manda a proposta com o prazo para a gente fazer o trabalho aproximado e os valores que a gente já tem o valor mais ou menos de montante para cada empresa. Então, isso é caso a caso, tá, Rafael? Tá joia, obrigado. Obrigado, Rafael, pela pergunta. E lembrando que todos os processos que vocês trouxerem, for feito a análise pelo Oswaldo, a gente vai discutir aqui em conjunto quanto que seria o honorário razoável ali para cobrar para o cliente. Em alguns casos, né, Oswaldo, a gente pode até pensar no caso de parcelamento ou balancear os honorários, a quantidade o valor dos honorários e também a quantidade de parcelas. Então, vocês vão estar bem assistidos aqui com relação a essa discussão antes de oferecer para o cliente a melhor oferta, tá bom? Isso, né, Oswaldo? Não, é isso aí. Caso a caso a gente vai discutir, não adianta a gente dar um benefício grande para o cliente, uma parcela alta, para pagamento à vista, por exemplo, que a gente vai perder negócio. Então, dependendo do montante, dependendo dos valores, a gente já tem que ter aquela sensibilidade junto ao cliente também. Imagina uma revisão de parcelamento ordinário, que ele esteja pagando R$1.000 por mês, um parcelamento de 60 mil que ele esteja pagando R$1.000 por mês. Imaginemos que a gente consiga reduzir esse valor de 100 mil para 50. Então, nós estamos dando um benefício para ele de 50 mil. Então, se a gente cobrar 20% de 50 mil, a gente está cobrando 10 mil, né? 10 mil reais. Então, se ele está pagando R$1.000 na parcela mensal, se a gente cobrar os mesmos R$1.000, acaba ficando inviabilizando. Mas isso, no caso a caso, nós vamos identificando os valores e vamos vendo uma forma que caiba no custo do bolso do empresário e também que a gente não perca negócio, né? É isso aí. Bom, obrigado. E agora o Francês. Francês, por favor, pode fazer sua pergunta. Opa, boa tarde, doutor Oswaldo, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu não sei se eu entendi bem ou, de repente, me faltou alguma percepção, mas eu tenho Está me ouvindo? Sim. Sim, Francês, perfeitamente. Eu não sei, eu fiquei com não sei se pode ser a dificuldade de alguns outros da sala, mas eu acho que esse assunto é um assunto sensível por se tratar de dívida ativa na Receita, perfeito? A minha pergunta é, como é que eu encontro estas empresas, ou esses empresários, a partir do momento que eu fizer essa busca, com quem devo falar, na verdade, sobre esse assunto? Porque se eu for, por exemplo, o previdenciário, eu tenho algumas pessoas ou departamentos que eu busco nessas empresas. Agora, para eu identificar, na minha percepção, tá? Posso estar completamente enganado, mas para eu identificar uma empresa onde ela realmente tem a dívida, onde eu busco isso? De que forma eu chego nesse cliente? Você estava me falando aí numa base de mais ou menos, se eu ouvi bem, 20 mil clientes que pediram essa oportunidade, né, de negociar as dívidas. Onde eles estão? Onde eu os acho? Esse é o meu questionamento. É uma boa pergunta isso aí. Eu acho que é no dia a dia mesmo. Vai depender do regime da empresa. Imagina que uma empresa grande aí com X milhões de reais de passivo na procuradoria, é um assunto sensível, porque eu acho que esse assunto também é sensível para vocês. Quando o empresário ele abre uma oportunidade para a gente, seja vocês na área previdenciária, seja agora nós todos juntos na parte de procuradoria, ele praticamente abre uma porta da casa dele para você entrar. Então, tem algumas informações ali que são informações que é complicado para o empresário ele acabar abrindo para todo mundo, né? Mas, assim, dependendo do regime tributário de cada empresa, por exemplo, se é uma empresa do Simples Nacional, onde se tem uma relação maior com o empresário, isso aí fica mais fácil ser tratado. Porque, olha, empresário, você tem algum passivo em procuradoria e quer que a gente faça alguma revisão para ver se a gente consegue melhorar, se a gente consegue reduzir esse passivo, reduzir suas parcelas. Então, umas empresas do Simples Nacional, empresas do lucro presumido, que você tem um tato mais próximo com o empresário, é um assunto fácil de ser tratado. Então, umas empresas do lucro real, aí depende mais de uma definição melhor de estratégia, né? Mas eu acho que isso aí, Francisco, é no dia a dia, na conversa,
é na familiaridade com o assunto, porte de empresa. Eu acho que é assim que a gente acaba identificando esses nossos clientes. Perfeito, acho que eu entendi. Então, uma base, por exemplo, algum lugar onde eu vá buscar, não existe. É mais uma conversa ali do meu relacionamento com o cliente, saber se ele tem. Ah, eu não tenho, mas eu tenho um amigo que tem, eu posso te indicar. Seria mais ou menos isso. Isso é uma possibilidade, tá? E tem todo o passivo tributário federal, ele é público, né? Então, ele é publicitado. Depois, se vocês fizerem uma pesquisa recente aí, se vocês entrarem no site da PGFN e consultar dívidas, vocês podem consultar por região. Você vai consultar toda a dívida em aberto no Brasil através desse site. Às vezes, vocês possam conhecer alguém, porque a gente dá para filtrar por cidade, por localidade, por objeto, enfim. Então, ali também, a não ser do relacionamento, pode fazer uma pesquisa nesse site público, que às vezes a gente pode encontrar alguma oportunidade ali que a gente consiga chegar de alguma maneira. Muito obrigado. Ok, obrigado, Francês. A gente vai fazer aqui a busca desse site e compartilhar o link aí para vocês, tá? Eu acho que o João acabou de compartilhar aí, Eder. O João acabou de compartilhar. Obrigado, João. Roseval, agora é com você. Obrigado, Francês. Beleza. Eu tenho umas perguntas, tenho várias, mas eu vou ser brevezinho aqui, tá? Primeiro, Oswaldo, boa tarde, obrigado aí pela oportunidade. Eu gostaria de saber de você referente à multa que foi dispensada, né? Agora o governo aí liberou a multa dos 50%. A partir de quando se isso retroage? A partir de quando essa multa é isenta, né? Não será mais cobrada, tá? Outra situação que eu gostaria de perguntar também é referente à metodologia. Como você aplica para fazer esse desconto? De que maneira você utiliza? Por exemplo, você pega uma empresa X, ela tem colaboradores, né? E para utilizar esse desconto que você possivelmente consegue, qual a metodologia que você usa para fazer dando esses benefícios aí nessa questão aí da transação? E outra também, para finalizar, você pode responder na sequência das três, referente ao contrato, né? Teremos essa garantia para o nosso cliente, o que daremos de garantia em contrato sobre esse serviço da PGFN. E aproveitando o ensejo, né? Eu falo mais que a boca mesmo, mas é de uma vez só, tá? Referente aí, por exemplo, se o cliente tem dívida na Receita Federal, né? Essa aí ela vai para a PGFN. E se ele estiver débito na Receita Federal, fazendo o trabalho da PGFN, automático não consegue ativar a CNDD. Tem outro mecanismo, ou tem que dar kits na Receita Federal e na PGFN para o andamento da CND. Legal, Roseval, boa tarde. Vamos lá, eu vou dividir aqui as respostas em relação a retroagir, tá? Essa é uma pergunta muito bacana que a gente acaba debatendo em várias situações. Então, tem a multa dos 50%, a multa de mora estabelecida em 20%, a lei tributária federal, ela retroage beneficamente para o contribuinte. Então, imaginemos que nós deparamos com uma empresa que tem uma multa de mora de DBK de acima de 20%, independente se está parcelado ou não. Por a lei federal retroagir, a gente consegue fazer uma revisão desse valor escrito em dívida ativa sem problema algum. Então, em relação a retroagir a lei, a gente pode retroagir, e se a gente identificar alguma irregularidade em alguma CDA ou alguma DBCAD, a gente pode fazer um pedido de revisão na própria Procuradoria. Tá? Os descontos aplicados para cada empresa, isso vai depender de uma fórmula que foi confeccionada pela Procuradoria. Conforme o grau de recuperabilidade do crédito tributário, isso vai diminuir ou vai aumentar o desconto. Então, essa é a nossa análise. Quando é otorgada a procuração, a gente identifica o grau de recuperabilidade. Se o grau de recuperabilidade da empresa não for compatível com a fórmula desenvolvida pela Procuradoria, a gente pode pedir uma revisão da capacidade de pagamento. Então, em muitas situações, para muita gente deve ser comum já, algumas empresas têm uma classificação B. Então, a classificação B, no rate desenvolvido pela Procuradoria, ela não oferta desconto.
a gente identifica se há alguma oportunidade da gente fazer uma revisão da capacidade de pagamento. Então, havendo a oportunidade de a gente fazer a revisão, a gente consegue fazer essas transações com desconto, tá? O terceiro ponto é o contrato. Esse contrato, o contrato que a gente faz junto com o contribuinte, a gente responde aí por todas as situações, mas todo o nosso trabalho é pautado em lei, então a gente faz o contrato, e o nosso contrato é um contrato que é bem desenvolvido aí para dar segurança para os nossos clientes aí, colaboradores, tá? Em relação aos débitos de receita para a procuradoria, eu expliquei um pouquinho atrás, que é o seguinte, quando a gente faz um planejamento para a gente enviar, imaginemos, tá, que nós temos um parcelamento sem desconto na Receita Federal, e nós precisamos enviar esses débitos para a procuradoria. Quando a gente rompe, quando a gente deixa de pagar uma parcela de um parcelamento, automaticamente você não consegue mais fazer a emissão da CND. O que a gente orienta os clientes? A gente orienta os clientes, enquanto ele está adimplente, tirar uma CND, a gente faz um planejamento de 6 meses, nesses 6 meses a gente envia os débitos de receita para a procuradoria, e chegando na procuradoria, a gente consegue fazer as transações que nós propusemos para os nossos clientes. Beleza, Oswaldo. Muito obrigado, esclarecido, e agradeço aí pelas informações. Ótimo, obrigado, Roseval, pelas perguntas. E agora o Douglas Galvão quer fazer uma pergunta também. Douglas, contigo. Boa tarde, doutor Oswaldo. Boa tarde, pessoal. Eu vou pedir desculpas porque eu não ativei a câmera, porque eu estou em deslocamento ainda. Pergunta, doutor Oswaldo, é bem simples. Nós mandamos já um CNPJ já com uma procuração outorgada, e para minha surpresa, foi relatado que ele já havia débitos da Receita e que não haveria possibilidade de refazer o trabalho. Eu não sei se o senhor está lembrando, mas é o cliente Unibrasil. Você pode me explicar, assim, se tem como rever, se não tem, porque até agora há pouco eu estava ouvindo e parece que tem sim a possibilidade da gente refazer esse cálculo. No caso dele, ele nunca refez, ele simplesmente parcelou e está pagando. Sim, sim, esse caso aí a gente já analisou, e qual foi a análise? Essa empresa específica, ela tem uma capacidade de pagamento muito alta, então ela não comporta nem uma revisão e nem enviar os débitos de receita para a procuradoria. Eu acho que houve um equívoco, e está tendo um equívoco também, e não é só para vocês, é para todo mundo. A procuradoria, até o ano passado, ela tinha uma ideia e tinha uma capacidade de pagamento já formulada no sistema. E essa capacidade de pagamento até 31 de 12 de 22, ela era pautada na queda de faturamento das empresas relacionadas aos anos de 19 e 2020. Como a Procuradoria, ela mudou essa metodologia, então ela mudou a fórmula e mudou a capacidade de pagamento. Então, pode ter empresas que no passado ela poderia ter desconto e benefícios, que agora após a mudança dessa capacidade de pagamento, se tornou inviável pelo aumento do volume de receitas, por exemplo, sabe, Douglas? Tudo bem, Douglas? Acho que foi esclarecido, doutor Oswaldo. Mais alguém tem alguma pergunta? A gente já está chegando. Eu posso interromper um minuto? Doutor Oswaldo, você quer acrescentar mais alguma... Ah, peraí. Eu acho que o Ângelo quer perguntar. Ângelo, por favor. Perdão, viu, gente? Estou repetindo aqui, mas, doutor, só uma dúvida. Eu esqueci de perguntar sobre o prejuízo fiscal. Eu só consigo utilizar o prejuízo fiscal se eu tiver débito lá na PGFN, correto? Se ele tiver em dia na Receita, esquece. Isso. Assim, o prejuízo fiscal ele pode ser usado tanto na Receita Federal como na Procuradoria. Como o prejuízo fiscal no dia a dia,
a gente pode utilizar ele no RPJ contribuição social nos débitos de Receita Federal. Então, se a empresa tem um prejuízo fiscal acumulado, pode-se compensar o prejuízo fiscal acumulado com IRPJ e contribuição social corrente. Isso é uma forma de compensação na Receita Federal. A Procuradoria, ela possibilitou da gente usar o prejuízo fiscal nas transações. Então, a gente usa o prejuízo fiscal no saldo das transações. É possível usar tanto em um quanto em outro. Só que, na Procuradoria, a gente usa para amortização do devedor. Na Receita Federal, a gente usa para diminuir o imposto de renda e contribuição social. Ah, tá ok, tá esclarecido. Obrigado. Obrigado, Ângelo. O Osmir tem mais uma pergunta. Osmir? Vamos lá. Ô, doutor, está me ouvindo agora? Estou sim. Esse prejuízo fiscal lá para o lucro real, além da procuração no ECAC, você vai precisar de outras informações? Balancete, balanço? Não, normalmente, com a procuração eletrônica, a gente consegue puxar as declarações, né? E o prejuízo fiscal, normalmente, ele está declarado na ECF, onde apura imposto de renda e contribuição social. E tem alguns campos, né, alguns números na ECF, na escrituração, que chama LATS e valor. Então, o prejuízo fiscal já está declarado no LATS e no valor, a gente consegue enxergar com a procuração eletrônica. Certo. Se a dívida estiver parcelada, a dívida tem que ser interrompida para usar esse prejuízo fiscal? Não, se a dívida já está parcelada, sem ônus nenhum para o contribuinte, a gente não precisa romper o parcelamento dele. A gente entra com um pedido, com um requerimento na Procuradoria, dizendo que a dívida está parcelada, que o saldo devedor da dívida é X ou Y, que a gente pretende utilizar esse valor de prejuízo fiscal. Então, isso aí é tudo... como é um trabalho muito aprofundado, muito delicado, a gente entra com pedido, isso vai para uma análise do procurador, o procurador normalmente identifica a possibilidade e manda uma contraproposta para o contribuinte. Então, pode estar com o débitos em aberto e parcelado. Se tiver parcelado, a gente não precisa fazer o cancelamento antes do despacho do procurador homologando o nosso pedido ou não. Não, partindo do princípio, né, que o parcelamento já é excelente, né, que a gente não consegue encontrar novas oportunidades de deságio, né, e aproveitar esse prejuízo fiscal nos anos anteriores, né, principalmente no período de pandemia, né. Eu tenho algumas empresas aqui da região que sofreram muito aí com esse prejuízo fiscal. Mas obrigado pela resposta, tá? Vamos... Depois eu posso compartilhar com vocês, eu posso tirar o nome da empresa e passo para o Eder, eu sei qual é a forma de comunicação, para ver mais ou menos 2 ou 3 casos em concreto. Por exemplo, eu posso pedir autorização para a Casa do Pão de Queijo, para ele autorizar para a gente passar para vocês verem a dívida total, os descontos efetivos de transação, após os descontos, a utilização do prejuízo fiscal. Então, eu vou pedir a permissão para alguns clientes, para não precisar tirar o nome, para a gente poder compartilhar, para vocês se familiarizarem mais com essa matéria de prejuízo fiscal. Ok, doutor Oswaldo, a gente compartilha aqui no nosso grupo com toda a equipe, tá? E agradeço aí por compartilhar esse material. Bom, Osmir, obrigado aí pela pergunta. Oi, só mais uma perguntinha para o doutor Oswaldo, que eu terminei passando batido. Referente aí, quando a entrega técnica desse resultado, terá a sua participação? Você consegue nos dar esse suporte aí, numa necessidade aí perante o cliente, Oswaldo? Sim. Se precisar de, assim, todos vocês aí, a gente está entrando aqui como parceiro para poder ajudar, tá? Então, se tiver, eu sei que é uma matéria que não é fácil, uma matéria que é uma matéria complicada, mas é uma matéria rentável, é um produto em voga no mercado hoje, é um produto que está demandando muita situação. Eu acho que, se precisar de alguma orientação, de alguma ajuda, de alguma vídeo, se for algum cliente mais importante, que precisa de deslocamento para a gente fazer uma reunião presencial, então a gente está à disposição. Tá bom, obrigado, Oswaldo. Ótimo. Bom, estamos se encaminhando aqui para os últimos 5 minutos e eu gostaria de fechar aqui com... Opa, Alexandra, por favor. Oi, gente, boa tarde. Só numa particularidade, eu fui atendida pelo Dr. Oswaldo essas semanas todas. Eu acho que eu fui uma das primeiras a pentelhar ele aí com um caso nosso. Fui prontamente atendida. Em 2 dias ele já mandou todo o caso para a gente, toda a solução também.
tanto que o cliente vai estar assinando na próxima terça-feira, que a gente estava com uma dúvida, eu também já solucionei com ele, então foi muito rápido, e eu quero agradecer o atendimento aí do Dr. Oswaldo. Olha, Alexandre, a gente agradece aqui, e o nosso interesse é estar junto, dar o apoio, precisando de alguma coisa, nós estamos aqui, e monetizar isso aí para todo mundo, para que todo mundo possa botar mais um produto na carteira e ficar todo mundo satisfeito com o resultado, tanto para nós. É que eu falo aqui primeiro, a gente consegue, pelo menos eu tenho uma premissa aqui, a gente olhar primeiro o cliente, né? O cliente tem que ficar satisfeito para ele poder pagar os nossos honorários com alegria. Então, a gente procura dar o melhor atendimento, procura deixar ele mais feliz possível, financeiramente dar um retorno bom para ele também, para que a gente possa receber os nossos honorários e monetizar para todo mundo. Sim, agradeço pela atenção. Obrigada, viu, doutor? Alexandra, obrigado aí pelo depoimento. E eu queria fechar aqui esse webinar justamente chamando o João Manuel para ele dar o depoimento dele também, porque ele também fez uma visita com o cliente dele, junto com o Dr. Oswaldo, e eu queria que ele fizesse aqui um resumo da percepção dele do atendimento. João, por favor. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Consegue me ouvir? Consegue me ouvir bem? Sim, perfeitamente, João. Tá bom. Aqui estou com a Mica, está um pouquinho longe aqui. Eu tive com o Dr. Oswaldo na segunda-feira, numa empresa aqui em São Caetano, e interessante, a condução o produto existe, a transação, acho não, é um produto que a gente tem que tomar mais atenção, não só para recuperação, mas ter algumas estratégias, né, doutor? Acho que não vale falar aqui, porque acaba sendo um pouquinho mais complicado, mas existe uma estratégia até de fluxo de caixa das empresas usando as transações. Mas eu quero colocar da experiência que eu tive essa semana, quer dizer, desde a semana passada, quando eu comecei a abordar o Dr. Oswaldo, a forma de condução, a forma de abordagem. A gente sabe que advogado, geralmente, não é comercial, na grande maioria. O Dr. Oswaldo já se posicionou de uma forma bem diferente. A abordagem dele, a condução dele, junto ao cliente, é de muita ética, muita transparência e de um pitch comercial. A gente está com um caso bem enroscado, o Celso é um cliente do Celso, e a gente mostrou para a empresária, que está numa situação bem complicada, e ela, infelizmente, está sendo muito mal assessorada pelo atual advogado. Pelo contrário, nem mal assessorada, ela está com um processo, né, doutor, parado desde o ano passado, achando que as coisas estão caminhando. Mas a forma de apresentar, a condução, a tratativa com o cliente, a ética, foi muito interessante. Eu observei alguns... aí, doutor, aí eu fiquei te observando, tá bom? Nós temos que aprender também com as pessoas, a forma que elas atuam. Ele deixou vários ganchos fantásticos no pitch de venda, que deixou a cliente pensativa, sem forçar a barra. Ele não precisou forçar a barra, ele não precisou forçar a venda. Ele mostrou de uma forma muito sutil que, de fato, a solução está na mão do Dr. Oswaldo, que, infelizmente, ela está sendo muito mal assessorada. Mas a cliente chegou nessa conclusão de uma forma muito tranquila. Então, a condução dele, gostei bastante. Não estou puxando saco, não. De fato, aconteceu. Então, assim, foi muito bacana. Eu não tive muita experiência de contato com a outra consultoria, mas eu sei de alguns colegas que não era tão amistoso ou até atencioso da forma que foi com o Dr. Oswaldo. Então, quero agradecer. Não sei se vai fechar, está na mão da cliente. Cenários que ela nem imaginava que poderia acontecer. O Dr. Oswaldo consegue tangibilizar, mas o mais importante, uma venda... Eu falo que, às vezes, a venda não é uma venda, é uma boa orientação que se conduz para o fechamento de uma venda. Eu acho que esse caso vai se conduzir nesse processo, mas a forma que ele conduziu é fantástica. A Alexandra acabou de dar o depoimento dela, que também teve uma boa semana, e eu também dou esse depoimento. Tive uma ótima semana, um ótimo acompanhamento. Obrigado, doutor. João, se me permitir, eu queria complementar um pouquinho, só para ter uma ideia aqui do que nós estamos falando. Essa cliente aí, essa empresa que o Celso e o João estão conduzindo, é uma empresa aí que ela tem um passivo aproximado de 100 milhões de reais,
de 100 milhões de reais, eles estão propondo para a Procuradoria uma redução, e essa redução vai chegar a 40 milhões de reais. O que nós conseguimos identificar, além dos 40 milhões de reais, nós conseguimos usar uma estratégia para usar 80 milhões de reais. Então, o saldo devedor da dívida para essa cliente, com fatos, argumentos e fundamentos, ficaria em 20 milhões de reais. Então, imagine só um cliente com passivo de 100 milhões, que a gente está conseguindo reduzir para 20 milhões, com tranquilidade, com fundamento, com, enfim, com todo o arcabouço envolvido aí no processo de atendimento. Esse caso específico, pessoal, essa empresa está deixando um pouco mais de 20 milhões de reais na mesa se ela aceitar a proposta que o outro advogado fez. E o interessante é que não é mutreta, não é jeitinho, não é porque eu sou amigo de procurador, não, é porque está na lei. E simplesmente é saber utilizar a lei. As leis, eu estou aprendendo isso, as leis é um quadro de xadrez. Se você não souber usar as peças, você tem um resultado duplo legal. Se você não souber usar as peças, você não vai ter um resultado tão positivo. O jogo, a jogada do advogado atual, infelizmente, está levando a empresa a um prejuízo de mais de 20 milhões de reais. E esses 20 milhões de reais significa a continuidade da empresa ou não no mercado. Esses 20 milhões de reais pode significar a tampa do caixão dessa empresa. E a palavra é do próprio empresário, não somos nós. Então, assim, dentro da lei, ele mostrou para a pessoa, está aqui, ó, está dentro da lei, não estou fazendo nada mirabolante. E a outro advogado tenta empurrar a empresa para um cenário que não existe. Então, por isso que eu falei, às vezes a gente quer vender, mas a venda é quando a gente joga transparente para o cliente e honestamente. A verdade transparece e leva a segurança e a tranquilidade para o cliente aceitar e tomar a decisão mais assertiva para ele. É isso aí, João. Obrigado pelo depoimento. Obrigadão mesmo. E a gente só tem a agradecer ao doutor Oswaldo. Doutor Oswaldo, tem mais uma pergunta aqui do Carlos. Vamos segurar mais um pouquinho aqui para ele fazer essa pergunta aqui, que é importante todas as perguntas serem esclarecidas. Carlos, por favor. Doutor Oswaldo, boa tarde. Eu acho que sobre o trabalho e sobre o que o doutor Oswaldo explanou, ele já respondeu o que eu iria perguntar ao João Manuel, obrigado. Mas eu acho que é importante destacar que na abordagem desse produto, dificilmente, se a gente não tiver uma certa proximidade do cliente, nós vamos conseguir esse tipo de informação. Um relato importante, eu acho, para nós aí, no momento do dia a dia, na busca por clientes, é encontrar aquele cliente que não pode fazer a compensação dos demais trabalhos que nós realizamos, que você já descobre que ele tem algum problema na receita para identificar isso. E aí você encontra um caminho mais fácil para chegar nessa, entre aspas, dívida que ele possui. Embora nós tenhamos alguns sites, nós temos alguns aplicativos que nos tragam essas informações, ele ainda, não sei se o doutor Oswaldo concorda com isso, é um assunto um tanto delicado para chegar de entrada numa empresa, para fazer essa abordagem. Então, a gente precisa encontrar uns caminhos mais acessíveis, né, para que o cliente nos responda facilmente sobre isso e que a gente tenha a possibilidade de poder oferecer e trabalhar melhor o conceito do débito ou da Procuradoria, para que a gente ofereça o trabalho, o parcelamento em si, tudo por dentro de meios legais, né? Porque senão o próprio advogado da empresa, em algumas situações, ele vai falar que ele tem acesso à própria Secretaria da Fazenda para fazer esse tipo de trabalho, né, doutor Oswaldo? E aí, como que a gente consegue reter esse trabalho conosco sem que ele faça isso via Procuradoria, via Secretaria? Eu acho que isso aí é uma coisa, você bem falou, é uma coisa delicada, é uma coisa que o empresário normalmente ele não gosta de falar sobre esse assunto, mas é um assunto necessário. Eu acho que é uma mistificação esse assunto, mas com a transação, isso acabou vindo à tona, né? Então, é um assunto mais fácil hoje. Se a gente falasse de um assunto de dívida ativa há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, era um assunto que tinha um pouquinho mais de comprometimento do empresário e soltar as informações. Mas hoje, não. Eu acho que a transação é um instituto aí que está no mercado, é um instituto que está pronto. Às vezes, a gente vai deparar, vocês vão deparar com vários casos, depois eu não sei se há tempo ainda, até para o João e o Celso falar como eles chegaram nessa empresa de 100 milhões de reais. Eu acho que é até bom, ao invés de eu falar, eles compartilharem a informação, que eu acho que é o Celso e o João, olha,
como foi a abordagem do cliente, como eles chegaram, de que forma eles chegaram. Eu vejo que no dia a dia, se for um empresário próximo, uma empresa pequena, essa empresa é uma empresa grande. Então, eu até gostaria de saber como que o Celso e o João chegou na empresa para tocar nesse assunto, né? Mas eu acho que isso é no dia a dia, Carlos, conversando, é batendo papo, é sendo transparente com o cliente, é tentando transparecer para o cliente que a gente quer primeiro ajudá-los, independente dos honorários, né? Então, eu acho que a abordagem é mais ou menos nessa linha aí de raciocínio. Perfeito, obrigado. Ô, Carlos, eu vou interromper, vou entrar aqui, tá? Eu levantei a mão para isso, tá? Não, à vontade. Realmente é um tema sensível, ninguém gosta de falar que está devendo, isso é fato. Qual foi a estratégia minha e do Celso? Com o link que vocês já receberam, eu consultei na minha cidade os maiores devedores. Simples assim. E junto com o Celso, a gente começou a se deparar com muitas pessoas conhecidas que são devedores. Inclusive essa empresa. O Celso, ele marcou reunião, aí o Celso pode me confirmar, ele marcou reunião, é uma empresa de brinquedos, tá, gente? Então, estamos entre amigos aqui, é a Gulliver. A Gulliver está em recuperação judicial. Então, Carlos, depende do cliente, depende da sua proximidade, depende do seu relacionamento. Eu fui para falar de previdenciário. O Celso marcou uma reunião para falar de previdenciário. Mas eu já levei a capivara dela da PGFN. E a empresa está em recuperação judicial. Até agora eu nem pedi nem manade para a empresa. Porque na reunião, na abordagem, apresentando a G Capital, eu tomei a liberdade. Eu usei o conhecimento da empresa. O Celso estava comigo, falou, olha, eu conheço a empresa desde pequeno e eu sei que vocês têm recuperação judicial. Como está a recuperação? Como estão as coisas? Aí ela foi falando. E aí eu falei assim, olha, a gente tem trabalho previdenciário, funciona assim, 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 assado, e olha, a gente também tem uma outra oportunidade, que é essa de dívida. E eu falei, olha, e vocês estão na PGFN. É uma informação pública. E ela falou, não, é pública, eu estou devendo mesmo. E estou negociando. E aí foi. Então, é um time. Acho que se eu chegasse para falar só da dívida, seria muito desagradável e talvez ela não desse abertura. Eu cheguei para falar de outra coisa, falei da G Capital, falei do produto, eu já investiguei a empresa, o Eder fala muito isso, né? Conheça a empresa que está visitando. Então, eu já sabia da empresa e eu puxei o gancho. Olha, eu sei se estão em recuperação judicial, como que está isso, como que vocês estão indo, como que está fazendo. Aí eu falei, olha, eu vi que na PGFN vocês têm ali um débito, vocês já estão negociando isso também, talvez o previdenciário possa te ajudar. E aí foi. Carlos, tem cada devedor aqui na minha cidade que eu nunca imaginava que o cara estava devendo. E está devendo pra cacete. A questão agora, né, Celso, é o jeito de chegar nessa empresa. Conheça a empresa, conheça o empresário e chegue nele. Não, a riqueza de detalhes da abordagem foi muito interessante. Eu acho que vai cada um de nós que estamos aqui como ouvintes entendemos aí qual foi o conceito utilizado. Obrigado por compartilhar. Cada cliente é um cliente e tem a sua história, a gente precisa respeitar e entender essa história. Entendendo isso, a gente consegue ter um argumento, um diálogo honesto e transparente. Para mim, isso é vendas. Ok, doutor? É isso aí, João, Celso. É só para complementar. Doutor Oswaldo, muito obrigado pela explanação. Viu, Eider, pessoal? Já deixou bem claro. Está ouvindo? Opa, Celso? Tá. Sim, o Eider também teve o diferencial. A forma como o João agiu, ela já tinha advogados cuidando da recuperação, cuidando desse assunto para ela. Mas a forma como o João conduziu a conversa deu tranquilidade para a cliente permitir que o doutor Oswaldo também fizesse uma análise. Então, foi uma conversa muito tranquila. Né? Não foi nada imposto, não foi nada obrigado. Tanto que, depois que o doutor Oswaldo entrou no circuito, os outros advogados já querem forçá-la a assinar um acordo. Porque eles viram que ela encontrou um advogado que entende do assunto e que pode dar muito mais retorno para ela do que os atuais. Então, a forma como foi conduzida, que está sendo conduzida, é que virou o jogo para o nosso lado
pelo menos para que o doutor Oswaldo fizesse a análise dele. Isso foi muito importante também. Legal. Obrigado, Celso, pelo depoimento. Bom, gente, passamos aqui 10 minutos do nosso tempo, mas foi muito proveitoso, né? Eu acho que todos conseguiram esclarecer o tempo dessa parceria. Doutor Oswaldo, muito obrigado, né? Estamos começando uma parceria muito sólida, bacana, que já teve alguns frutos, alguns atendimentos, e está aí nitidamente a percepção da nossa equipe, da sua excelência, tá? Obrigado. Estamos junto aí, vamos fechar muitos negócios e ajudar muitas empresas nessa questão, tá bom? Pessoal, então vamos fechar aqui essa questão da PGFN, do Dr. Oswaldo, né? Agradecer o Dr. Oswaldo, agradecer o Ângelo também. O Ângelo é um convidado especial, ele é nosso cliente. Vocês perceberam que ele fez algumas perguntas relacionadas ao negócio dele. Ele é um cliente nosso já de muito tempo, é um querido nosso aqui. Enfim, a gente tem um carinho especial pelo Ângelo, então a gente convidou o Ângelo para participar também, e ele teve a oportunidade de esclarecer as dúvidas dele e, de repente, né, Ângelo? Quem sabe aí fazer algum estudo aí com o Dr. Oswaldo também. Então é isso aí, gente. Então... Eu que agradeço, viu, Eder? Obrigado aí pela aula, pelo Dr. Oswaldo aí. Eu já fiz minhas anotações aqui, depois vou incomodar você, fica tranquilo. Fica à vontade, estamos junto aqui. Obrigado. Eu acho que o Sérgio quer falar um pouquinho aqui, antes da gente encerrar e partir para o segundo assunto aí que a gente tem que falar com a equipe comercial. Bom, pessoal, rapidinho, para não tomar o tempo de vocês, o Ângelo é cliente da carteira do Leonan, né? Conhecemos o Ângelo através do Leonan, grande parceiro nosso, e muito amigo. Daí foi a primeira empresa que migrou para a G Capital. O Miele está vindo, vai passar uns dias com a gente lá em Jundiaí. Nós vamos fazer um bate-carteira de todos os clientes de vocês, tanto na parte do PIS, COFINS, dos indiretos, como também no produto do Dr. Oswaldo. Então, aí nós vamos estar informando para vocês os clientes potenciais aí, para nós estar marcando uma reunião com vocês junto ao cliente, para ver se a gente consegue explorar esses dois mundos aí, tá bom? Então, logo, logo vocês terão aí contato nosso para cada cliente de vocês, porque como a gente tem a base aqui, a gente vai fazer essa pesquisa para estar passando para vocês aí, marcarem a reunião, para entrar com o cliente com essas oportunidades. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Doutor Oswaldo, como sempre, aí, um grande parceiro que inicia agora, né? Obrigado por tudo aí mesmo e vamos para a próxima. É isso aí, gente. Muito obrigado. Eu me despeço aqui do Ângelo e do Oswaldo. Muito obrigado aos dois e peço para que o restante da equipe fique, que a gente vai falar aqui de um assunto muito importante da nossa equipe comercial. Oswaldo, obrigado. Legal, Ender, Sérgio da equipe, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho de experiência aí sobre transação tributária. Dizer que eu estou à disposição aqui, qualquer dúvida, parceiro com alguma situação específica, a gente está à disposição, tá bom? Grande abraço a vocês. Abraço, obrigado. Obrigado, boa noite. Francês, você quer falar alguma coisa, Francês? Ô, Eider, só quero falar uma coisa aqui, que eu dei mexendo na lista que me passaram, eu acho que nós vamos ficar ricos, filho. Meu, louco o negócio aqui. Só isso. O francês, aprendeu então a mexer na lista? Não precisa mais fazer uma aula aí? Na pesquisa, né? Ô, Sérgio, a aula agora é só de prospecção, filho. Do resto, esquece. Valeu, Pois irmão. é isso aí, gente. É isso aí. Legal ver essa motivação aí. Muito bom. Essa é a nossa função aqui, em mim, do Sérgio, né? A gente já tinha falado com vocês desde o ano passado. A nossa função é fazer a gestão da equipe,
equipe, para manter essa equipe sólida, com várias opções de oferecimento de serviço e com parceiros que conseguem atender os nossos clientes e que a gente pode ficar à vontade para indicar e oferecer o serviço. Né? Então, é mais um serviço aí que a gente está trazendo do nosso hall aí de opções, e com certeza, né, o que o João falou e o depoimento aí do Celso, né, foram lá na intenção de oferecer AG, o previdenciário, acabou surgindo uma oportunidade, então quanto mais oportunidades vocês têm, melhor você consegue atender o cliente, às vezes em um ou dois serviços, ou de todos, quem sabe. Então, é essa a nossa função. Estamos aqui para apoiar vocês e trazer essas novas oportunidades. Bom, gente, deixa eu... Importante. Para vocês, esse tema vai ser aberto hoje, tá? Mas esse tema já vem sendo discutido desde que a gente começou a parceria com a AG, ou seja, já tem um pouquinho mais de 2 anos. O que é esse tema, né? E eu queria fazer uma analogia aqui primeiro, antes de chegar no tema de fato. Todos vocês que estão aqui nesse webinar, vocês assinaram uma SCP com a AG Capital. E ali naquela SCP está muito clara qual que é a distribuição de percentual para cada sócio participante. E também a sócia ostensiva, que é a AG Capital. Então, está muito claro ali que a AG Capital fica com metade do negócio e a estrutura SW fica com outra metade. Então, é 50% para um lado, 50% para o outro. E o nosso lado aqui tem a distribuição conforme tem ali os percentuais da SCP dos 50% que é do nosso lado. O que a gente entende aqui, o que a gente vem discutindo com a AG Capital, sendo que no recebimento existe essa divisão de 50%, só que no custo essa divisão fica um pouco desbalanceada. Por quê? A AG Capital, com 50% dela, desse negócio, ela tem que assumir toda a responsabilidade, né? É ela que tem a relação contratual com o cliente. Então, ela tem a responsabilidade contratual, tem as garantias, custo de seguro, custo de operação. Se tiver algum questionamento, ele tem ali a estrutura do jurídico para prestar esclarecimento. Tirando aí essa estrutura de atendimento ao cliente, também tem a parte do parceiro. Então, o parceiro tem ali uma conta de e-mail disponível, um e-mail corporativo que também tem um custo, né? A AG Capital acabou abrindo aqui o custo para nós. Cada conta de e-mail dos parceiros, ou seja, cada e-mail de vocês, custa para a AG Capital R$ 79,00 por mês. Né? Tanto que a AG Capital fez até uma varredura aqui para ver quais as contas de e-mails que não estão ativas, para justamente tirar esse custo da frente e manter esse custo para os parceiros que estão ativos ali, utilizando a conta de e-mail e toda a estrutura. Por que eu estou mencionando isso? Né? E também a questão da tributação. Né? A tributação, quem recolhe a tributação é a sócia ostensiva, que é a AG Capital. Então, aqueles 19,53 que é tributado e é responsabilidade da AG Capital, que ali está abrangendo ali PIS, COFINS, contribuição social, toda a tributação que envolve a operação, é a AG Capital que recolhe. Então, por que eu estou falando isso? Lá no começo da parceria, a AG Capital mencionou que cada SCP que é formalizada e que ela é utilizada, quando eu falo utilizada, é que aquela SCP foi acionada, ou seja, houve um negócio fechado, houve recebimento da AG Capital sobre esse serviço e houve o acionamento dessa SCP com distribuição de repasse. Então, aquela SCP ela foi acionada. Vocês perceberam que a SCP é como se fosse um contrato de constituição de empresa. E cada SCP acionada tem que ter uma contabilidade. Então, a AG Capital tem um custo dessa contabilidade para todas as SCPs acionadas. Se um parceiro tem um SCP com a AG Capital e não tem nenhum negócio fechado, não recebeu nenhuma comissão, então não tem custo, ela está ali só registrada na Receita. Mas se houver o acionamento, houver recebimento, ela tem um custo contábil. Cada SCP tem um custo contábil. Esse custo era para ser repassado para a nossa equipe, né? Já é uma filosofia da AG Capital, né? Ela absorve todos esses outros custos que a gente
mencionou, de e-mail, estrutura, responsabilidade, seguro e tudo mais, e o custo da SCP é repassado para o parceiro. Quando nós chegamos com essa, quando nós fizemos essa parceria com a AG, nós pedimos encarecidamente que eles não cobrassem esse valor da nossa equipe. Eles deram um prazo para nós, que não seria cobrado, e depois tinha uma linha de corte que daí para frente seria cobrado. Essa linha de corte aconteceu há quase um ano, né? E eu e o Sérgio aqui, a gente tentando aqui adiar isso a qualquer custo, mas isso voltou à tona agora, né? E que realmente a G Capital teria que fazer esse repasse, porque grande parte do custo ela já está absorvendo e esse 50% de cada lado está sendo um pouco desbalanceado. Fez sentido aqui para nós e a gente também está segurando isso há muito tempo e, na verdade, deveria retroagir esse um ano que a gente está aqui tentando adiar isso. Mas a gente fez um acordo aqui com a diretoria da G Capital nessa semana e eles estão dispostos a esquecer o passado, né? O que passou, passou, e a gente fazer essa nova filosofia, essa nova política, que na verdade já existe, não é nova, mas aplicar essa política a partir desse mês, né? A partir desse repasse desse mês agora, de amanhã, né? Vai ser dia 28 os repasses. Então, a partir de agora vai ter esse custo, né? E como que vai funcionar esse custo? Eu tenho aqui os valores. Lembrando que esse custo é para SCP acionada. O parceiro que tiver uma SCP que num mês específico não tiver recebimento de repasse, ele não tem custo nenhum, tá? E outra dúvida, se ele teve um repasse no dia 15 e um repasse no final do mês, o custo é um só, tá? Não vai acumulando, é por mês. A gente tem que ter uma imaginação aqui contábil. Se ela foi acionada no mês, não importa se no dia 15 e no dia 31, por exemplo, vai ter um custo naquele mês específico, tá? Quais são esses custos? O custo é de R$ 223 para quando o repasse for maior do que R$ 3.000. E R$ 52,30 quando o repasse for menor do que esse valor. Ok? Como que é feito essa cobrança, na verdade, esse repasse de custo? Então, vamos supor, vamos usar esse mês como exemplo. Dia 28, que é amanhã, vamos receber as comissões, os repasses. Toda a lista dos parceiros que recebeu comissão, ele vai ter esse custo, nessa regra que eu falei para vocês aqui. Vamos supor que todo mundo tem um repasse maior do que R$ 3.000. Então, seria R$ 223, distribuído proporcionalmente naquele percentual lá da SCP. Ou seja, se alguém tem um percentual maior, né, o parceiro da ponta tem um percentual maior de recebimento daquele cliente especificamente, ele proporcionalmente vai pagar R$ 223 nessa mesma proporção. Então, ele não vai arcar com os 223 sozinho, vai ser distribuído ali naquela distribuição dos 50% que cabe para a equipe SW, ok? Ou seja, eu e o Sérgio vamos ter que também arcar com esse custo de todas as SCPs que são acionadas, de todas as equipes, porque nós somos os primários, ok? Como que é feita essa cobrança? Esse mês vocês recebem sem nenhuma alteração, e no próximo mês é descontado o valor correspondente desse custo referente ao mês passado, que é esse mês, tá? Poxa, mas se no mês que vem eu não tiver nenhum repasse, isso fica numa conta e quando houver um repasse vai ser descontado. Então, sempre é no mês seguinte que vem esse desconto, ok? Bom, é isso. Sérgio, você quer acrescentar alguma coisa? E depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Não. Pessoal, infelizmente a gente tentou, enrolamos, mas não teve jeito, né? O que eu peço para vocês aí, que para todos os novos parceiros que entrarem, vocês já deixam isso alertado, né, para que fique todo mundo ciente referente a isso. Olha, sinceramente, pelo tamanho do negócio que nós temos, se vocês botarem aí na ponta do lápis, quase não é o custo, né? A gente tentou fazer uma divisão, que eles pagassem metade, enfim, mas infelizmente não deu. Tá? Então, infelizmente, a gente vai ter que arcar com esse custo, que eu não acho também que é um absurdo, não. Por todo o processo que a G vem nos passando, né? Se nós conseguirmos, nós até
tentamos aqui analisar o que a gente poderia fazer para não gerar esse custo. Poderíamos abrir uma empresa? Sim. O repasse sairia por nós? Sim. Teria bitributação. Ficaria muito mais caro do que isso. Inviabilizava. O que a gente ia pagar de nota aí ficaria muito mais caro, e aí a gente achou melhor não fazer desta forma. Exatamente. A gente fez um estudo aqui diante dessa questão, assim como o Sérgio falou, fazer um contrato de parceria como PJ seria uma opção, não teria essa necessidade da contabilidade, de contabilizar esse repasse, no caso de um contrato de parceria, mas cada um teria o seu custo de tributação da sua empresa. Então, assim, como a gente fez a conta aqui e viu que o custo desses R$223, no caso, se for mais do que R$3.000, ou R$52,30 abaixo disso, distribuído proporcionalmente nos percentuais ali da SCP, fica um custo assim que realmente vale mais a pena do que abrir uma empresa e substituir a SCP por um contrato de parceria. Então, é isso que a gente queria passar para vocês, que a gente está, assim, passando agora é uma novidade para vocês, mas a gente já está tratando isso com a AG já faz um bom tempo, adiando o máximo possível, mas realmente fez total sentido o que eles explicaram, que eles absorvem um custo grande aqui para a nossa operação rodar, né? Por exemplo, o e-mail, né? O e-mail seria o nosso custo para o nosso benefício para a gente fechar negócio, mas eles arcam com isso. E o custo da contabilidade a gente tinha que arcar. Bom, estou vendo aqui que o João levantou a mão. João, por favor, pode fazer sua pergunta. Bem tranquilo. É R$223 por SCP, então vai distribuir o montante de acordo com os percentuais, perfeito? Exatamente. A faixa de corte é sobre qual base? É sobre a comissão paga, sobre o recebido pela AG, qual é a referência? Repasse, o valor do repasse. Então, se eu tenho uma SCP, eu tenho uma participação de sei lá, bem pequenininha, o repasse para todo mundo foi R$10.000, para mim foi R$2.000, eu vou pagar os R$52. Não. Na verdade, se cada um recebeu 10.000, quer dizer que o repasse total é mais de R$3.000 e você vai pagar 1%, se você tem 1%. Proporcionalmente, né? Então, eu vou pagar 1% dos R$223, porque ultrapassou o teto do valor, perfeito? Exatamente. Tá bom. Raciocínio assim simples, é isso mesmo. Eu tenho lá 0 rosca numa SCP. Todo mundo recebeu R$10.000, eu recebi R$2.000, mas eu vou entrar no rateio dos R$223. Exatamente. Então, assim, qual foi a opção? Então, Eder, peraí. Então, vamos lá. Não é pelo que eu estou recebendo, é pela somatória de todos da SCP. Exatamente. Não é pelo... Aquela SCP especificamente, teve repasse de mais de R$3.000 no mês? Teve. Então, é 223. E aí vem as opções, né? A AG tem alguns parceiros aqui, primários, que jogam esse custo para o parceiro da ponta. Poxa, o parceiro lá da ponta, ele fechou o negócio e ele arca com todo esse custo. No nosso caso, a gente não optou por esse caminho, ou seja, como nós somos sócios, né? Todo mundo aqui são sócios, e eu e o Sérgio somos sócios de todos, então é justo todos arcar proporcionalmente com o percentual que tem na SCP. Não, então, tranquilo. A gente optou em fazer essa proporção. Não, tranquilo. O corte é pela comissão paga pelo total da SCP, não por individual. Isso. O valor distribuído total pela SCP. Perfeito. Relatório, não teremos? Com certeza. Perfeito. Certeza. Só isso. Esse relatório ele já é enviado para outras equipes da AG. Ou seja, o relatório de recebimento de repasse, que é o que a gente recebe todos os meses, e o relatório do custo. Né? Só que a equipe SW até agora não tem isso. Vai ter a partir de agora. Perfeito. Para quem tem imposto de renda aí a restituir, isso você pode abater também. Você pode, na verdade, abater não, você pode jogar lá como despesa. Que isso não é imposto, né? Isso é custo contábil, né? Não é um imposto, né? Mas você pode ir lá declarar como despesa. Perfeito. Então, legal, era só isso. Qual era a base de referência para cobrar
essa taxa, e se a gente vai ter um relatório para poder acompanhar se de fato, enfim, tem que saber se pagou certo ou não, né? Sim, sim. É assim, o raciocínio, João, para ficar mais claro para você e para todos. Existe a AG, que tem essa operação com os parceiros, e tem a contabilidade, né, que faz toda a contabilidade, o controle de todas as SCPs, e ela estipulou esse valor. Falou, olha, é o seguinte, se essa SCP tiver um repasse de R$3.000 naquele mês, eu vou cobrar de você R$223. Menos do que isso, R$52,30. Não, perfeito. Ou seja, então é o montante mesmo que, na verdade, a AG não está cobrando, ela está repassando só esse custo. Perfeito. Tranquilo. É só saber a base correta e se tem relatórios. Satisfeito aqui as perguntas. Vai ter. O Celso. Oba, uma pergunta. Já vem abatido o percentual ou pagamos a parte para quem paga? Como que funciona? Legal. Como eu falei, esse valor ele vai ser descontado na comissão, né, do repasse do mês seguinte. Então, se o parceiro tem comissões todos os meses, então vai começar esse mês, não vai ter desconto nenhum, mas vai ser contabilizado esse custo, e no próximo mês vai ser descontado da comissão o valor referente ao custo desse mês. Então, é igual imposto, né? Você fecha um mês e paga no seguinte. Beleza. Ok, Celso, agora o Campos. Por favor, Campos. Está ouvindo agora? Sim, estamos ouvindo, Campos. Boa tarde, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem. Então, uma pergunta. Você acabou de responder uma pergunta que eu ia fazer. Esse valor já vai vir abatido do crédito que vem na conta já referente à comissão, certo? Certo. Beleza. Aí o Serginho falou que esse valor, esse custo aí, poderá ser lançado no IR, né? Mas então, como isso aí vai vir em algum informe de rendimentos para fazer esse lançamento? Porque eu puxei o informe de rendimentos já agora de 2022 e o nosso rendimento ele já é um rendimento não tributável, né? Então, a gente não vai pagar imposto nenhum, porque a gente já pagou esses 19,5%, não tem imposto mais a pagar, ele já vai naquela linha lá da declaração de isento lá, já tributado, isento, sei lá o quê. Agora, esse valor que vai vir agora dessa despesa, que o Serginho falou que vai poder ser lançado no imposto de renda, como é que a gente vai lançar isso depois, sei lá, no ano que vem, né? Eu já estou até me antecipando de alguma coisa, mas isso vai acontecer agora, vai ser só para a declaração do ano que vem. Essa despesa na pessoa física, a gente vai poder lançar essa despesa? Vai vir ali naquele relatório lá? Qualquer despesa que você tenha... Tá, vou explicar um pouquinho como é que eu faço a minha declaração aqui, tá? Porque eu nunca... Eu sou um PJ, então tudo que entra na minha conta corrente, a Receita Federal hoje já sabe que tem uma transação na minha conta corrente. Então, o que eu faço? Quando eu vou comprar um bem, eu já peço a nota fiscal, porque eu estou dando lastro para a Receita Federal como está saindo o dinheiro da minha conta. Então, eu lanço tudo isso, quando chega na época da declaração do imposto de renda, eu entro nas notas fiscais paulistas lá e pego tudo e declaro, para dar lastro de onde está saindo o meu dinheiro, né? Porque ela não consegue enxergar isso. Isso é uma despesa, mas ele não tem efeito nenhum, né? Não tem efeito para você fazer restituição, se você tiver restituição, que não é o nosso caso. Se você tivesse lá um valor indeferido pela Receita Federal, você poderia utilizar? Não, porque isso não é dedutível do imposto de renda. Mas é só para efeito de comunicação para a Receita Federal. Como o valor vai ser muito pequeno, você pode ter a opção de declarar ou não. Né? Você pode declarar como outras despesas, você pode declarar como despesas de contabilidade, enfim, isso pode. Tá? A AG Capital ela vai te informar isso. Se ela vai te informar no informe de rendimento, eu não sei, mas de alguma maneira ela vai te informar. Até mesmo porque é uma sociedade de cota de participação. Você está tendo uma cota de participação referente a isso. Se ela está descontando isso, você precisa declarar em alguma forma, mas o negócio é muito irrelevante. O valor não é muito alto. Sim, quando claro. vocês começarem a fazer a conta, vocês vão ver que o valor é muito pequeno. Não, entendi. Agora, você falou, Serginho, que você tem o CNPJ
você faz a tua declaração. Só que essas comissões que a gente recebe por esse contrato com a AG, não entra nada no meu CNPJ. Eu estou como pessoa física na AG. Então, eu recebi um informe de... CPF. Hã? É CPF, o meu com a G é CPF. Eu não Ah, tenho né, que você falou, eu tenho um CNPJ, aí eu pego nota, tá? Acho que você... Então, não é assim, ó. Toda vez que eu vou fazer uma compra, eu peço a nota fiscal paulista. Eu coloco o meu CPF. Quando eu vou fazer a declaração, eu puxo toda essa relação e lanço no imposto de renda. Tá, não, como beleza. pessoa física. Ô Campos, eu vou te falar aqui uma coisa que eu sempre falo, até brinquei hoje com a Fabrícia aqui sobre isso, né? Nós estávamos brincando. Não vamos sofrer por antecedência, né? A gente está falando aí de uma coisa que você vai lançar no ano que vem, então, assim, a gente tem tempo para ver essa operação andando, operando, né? Então, vamos ver como é que vai ser esse desconto, como que vai ser o informe de rendimento do ano que vem referente a esse ano, né? E aí, no meio do caminho, a gente vai vendo como é que lança isso. Mas eu costumo não sofrer por antecedência, né? Deixar o processo rodar para a gente se acostumar. Talvez não, com certeza os outros parceiros de outras equipes já estão mais do que acostumados com isso, porque eles já têm isso na rotina, né? Esse custo. Nós vamos aprender agora, né? Vai ser inserido esse custo agora, então vamos seguir o processo aqui. A gente orienta vocês aqui como as outras equipes estão fazendo, para a gente orientar vocês aqui no momento certo. Não, sem problema, assim, não vamos sofrer por antecedência, não. Foi só uma curiosidade aí, mas ainda tem muita coisa para rolar ainda. Com certeza, muitos negócios para fechar e isso aí vai ser, esse custo vai ser irrisório. Porque o negócio é faturar bastante, porque esse valor aí não é tão alto assim, se a gente fizer fazendo bons negócios. Com certeza, é só fazer conta. Todo mês tem uma guia dessa para pagar. Exatamente. Exatamente. Esse é o raciocínio. Quanto mais custo de SCP, mais o parceiro está ganhando. Então, essa é a matemática. Essa é a matemática, né? Então, assim, depois de esclarecido tudo aqui com a matriz, né? Realmente eles têm um custo bem mais pesado do lado deles. E esse custo da SCP aí a gente não consegue segurar mais. Agora, o Eguer. Fala, Fih. Uma dúvida. No caso do trabalho do Dr. Osvaldo, é o mesmo trabalho, é o mesmo esquema? Como que funciona? Não tem nada a ver com a AG? Não. Tem nada a ver com a AG. Nada a ver. É outro parceiro, outra filosofia. Nós vamos fazer um contrato específico com ele. Vamos deixar rodar as primeiras operações para aí a gente paulatinamente ir oficializando isso, tá? Mas esquece que eu estou falando aqui, isso que eu falei agora de SCP, custo de SCP é estritamente para a G Capital. G, tá. E no caso do Dr. Osvaldo, caso a caso? Não vamos falar de custo com o Dr. Osvaldo, tá? Custo aqui a gente está discutindo só com a G Capital. Né, com o Dr. Osvaldo e outros parceiros que nós temos, né? Nós temos a AB Soluções como parceiro, então, assim, tem outras negociações aí, mas a G Capital cabe o que eu falei agora. Beleza. Entendido. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Aqui, ok. Aqui, tranquilo. Legal. Beleza. Gente, brigadão mais uma vez aí pela paciência, né? Eu acho que foi muito produtivo essa parceria com o Dr. Osvaldo, é fantástico, ele cara muito gente boa, competente, atende a nossa equipe, então segue aí firme com essa parceria, com o oferecimento desse serviço. E aqui com relação à G Capital, estamos esclarecidos aqui com relação ao custo. Acho que o francês está precisando aí falar alguma coisa. Francês? Espera aí só um minuto, Douglas. Eu estou com o Douglas aqui na linha. Ele pediu desculpas que ele estava em deslocamento e acabou caindo a internet. Ele não conseguiu. Não desculpa ele não. e nem ouvi realmente a resposta do Dr. Osvaldo. Mas que depois ele fala com vocês e agradeceu todo mundo aí a estarem na sala e principalmente a vocês por terem proporcionado a reunião para nós aí, tá bom? Senhores.
Isso. Valeu, gente. Passamos aqui 10 minutos do previsto, mas foi bem proveitoso. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Obrigado. Ótima noite aí, pessoal.